Roberto Fonseca com o São Bento seria como Ancelotti e a seleção brasileira, né? Que ninguém vai querer falar publicamente que sim ou que não, até não é profissional se assumir um negócio desse enquanto outro trabalho em andamento, como o caso do Ancelotti como técnico do Real Madrid ou Fonseca como técnico do Londrina, mas existem situações muito próximas, muito bem encaminhadas para que Ancelotti seja técnico da seleção e que Roberto Fonseca seja técnico do São Bento. E pós Sérgio Soares, para mim o melhor nome era do Sérgio Soares, e aí é uma questão pessoal, eu gosto do Sérgio, gosto do trabalho feito pelo Sérgio, acho o Sérgio um cara espetacular. O Roberto Fonseca me parece um nome interessante, né, senhores? Eu até gosto, só acho que tem só um problema. Essa alusão que você fez em relação ao Ancelotti é perfeita, só que a Série B ela termina dia 25 de novembro só, né? O São Bento perderia o início do trabalho do São Bento, que espera-se, ou na verdade o normal, você começa no começo de novembro, já tem alguma movimentação, o São Bento perderia por algum tempo esse técnico. Ou o São Bento pretende começar na primeira semana de dezembro, Caio? Você tem essa programação? A ideia do São Bento é começar na primeira semana de dezembro. E aí a gente tem... Dezembro, E aí a gente tem a questão de que o técnico ele não precisa ter as férias de 30 dias, né? O Roberto Fonseca já passou por vários clubes nessa temporada, então, diferente de jogador, o jogador que vem da Série B, ele precisa ter 30 dias de férias para começar a trabalhar para a próxima temporada. O técnico não. Se o Roberto Fonseca quiser terminar a Série B no Londrina e no dia seguinte estar em Sorocaba e começar um trabalho, ele pode. Então, se a programação é pós-Série B, então tá ok. Eu que fiz confusão. Achei que o início do trabalho seria em novembro. Então dá. Então, se não vai rolar o Sérgio Soares, que eu tenho uma dificuldade para falar o nome dele quando eu estou no meio de uma frase, mas se não será Sérgio Soares, o Roberto Fonseca, para mim, é o melhor nome mesmo. Fazendo um exercício para a gente tentar imaginar todos os possíveis cenários, né, dentro dos nomes que a gente cogitou. Sérgio Soares, pelo que a gente ouviu de bastidor, foge um pouco da questão financeira, não sei se isso é questão de conversar para ajustar ou não, mas seria o técnico ideal, que está disponível no mercado, então poderia começar planejamento até de forma antecipada. Agora, me parece que a questão financeira foge um pouco. O Celso Teixeira, que a gente comentou, que é lá do Norte e Nordeste, né, que viria com o último trabalho no Asa Arapiraca, mas a última vez que a gente bateu papo também me parece que não é um nome tão forte, até porque entraria já num grupo de apostas, seria uma boa aposta, mas para a Série A2, o São Bento, por ter feito uma aposta no Fábio Totti e não ter dado certo, não deve fazer uma aposta, deve apostar num nome, escolher o nome mais certo, pelo menos evitar que o nome seja algo que possa gerar algum tipo de reclamação, então vai apostar no nome mais forte, na minha opinião, e aí a gente vai para os nomes do próprio Sérgio Soares, que tem a questão financeira, e a questão do Roberto e do Moacir, elas são idênticas, né? Até porque o Moacir é técnico da Tombense hoje, então se tiver que esperar pelo Roberto, vai ter que esperar pelo Moacir. A questão é a mesma. A Tombense, inclusive, está 3 pontos à frente do Londrina, então pode ser que até que o campeonato do Londrina possa acabar uma semana antes do campeonato da Tombense. Então, até nessa questão, o Roberto Fonseca seria talvez um nome até interessante, por essa questão de poder, de repente, dar uma rodada antes em Sorocaba, caso o time seja rebaixado e seja liberado a tempo. A questão é, vale a pena correr atrás de um outro nome para tentar começar o planejamento antes, ou dá para começar o planejamento com o Roberto, com o Moacir, seja qual dos dois for, à distância, fazendo 2 funções ao mesmo tempo, dá para dividir a atenção entre a reta final de Série B e esse início de Paulistão Série 2, o quanto que isso interferiria de fato no projeto, se de fato o projeto vai começar à distância, ou se o projeto pode esperar, de repente, até o começo de dezembro. Eu acho que é muito complicado esperar até o começo de dezembro para você começar a planejar um elenco que vai ser montado do zero. O São Bento não tem basicamente ninguém para o ano que vem, que estará no clube, né? Diferente de, como a gente citou, Ferroviária, Noroeste, Portuguesa Santista, São José, que montaram uma espinha dorsal e devem manter nomes
para o time profissional. O São Bento tem apenas garotos da base. Tem a questão do Caian, que de repente da base é o nome mais famoso, tem o Cristiano, que fez uma outra boa partida na Copa Paulista, mas ainda assim é muito pouco para você pensar no elenco de Série A2, você contar com a base para ser uma espinha dorsal. A base vai ser só um suporte, um apoio para compor um elenco, não você apostar nesses nomes da base para formar de fato aqueles 18 jogadores que são os principais para você lutar na Série A2. Então, pensando que a formatação do elenco vai vir do zero, essa formatação tem que já ter dado início. Somente até a gente conversando com o próprio Almir e com o Juliano há 2 semanas atrás, eles deram também informação de que já estão conversando com o nome, já estão debatendo, mas é óbvio que isso fica tudo na dependência de fechar o técnico, né? Não devem contratar algum nome antes de bater o martelo com relação ao técnico. Então a grande questão é, vale a pena, a primeira grande questão é, vale a pena esperar por Roberto Fonseca ou Moacir Júnior? Eu acho que sim. A segunda questão é, o trabalho vai começar a partir do momento que eles chegarem, um dos dois chegarem em Sorocaba, ou esse trabalho pode ser feito à distância? E quando eu digo pode ser feito à distância, não é os primeiros contatos, é questão de fechar os jogadores, porque os primeiros contatos já devem estar sendo feitos. Agora, fechar jogador, dá para fechar com o Roberto em Londrina, com o Moacir em Tombos? Então são essas questões que o São Bento vai ter que, já deve estar esclarecendo, ou vai ter que esclarecer, para que não interrompa ou não postergue, né, esse início de trabalho na Série 2. Eu estou com o currículo recente do Roberto Fonseca aqui, né? Esse ano ele está no Londrina, quer dizer, esse ano ele passou por 3 times. Ele começou o ano no CSA, saiu, foi para o Figueirense e agora está no Londrina. O ano passado ele trabalhou no Ferroviário, com 9 jogos e 4 vitórias. Em 2021 ele passou pelo Londrina e pelo Paysandu, mas os últimos clubes dele são geralmente clubes de Série B, né? A gente pegar lá de 2018, Caldense, Sampaio Correia, Londrina, Novo Horizontino, no Paulistão em 2019, Londrina, Guarani, Novo Horizontino de novo, e aí Paulistão, e 2020 foi Paulistão e Série D do Novo Horizontino, se não me engano. Ele fez 34 jogos com o Novo Horizontino, com 16 vitórias. 2021, Londrina e Paysandu, 2022, Ferroviária, agora CSA, Figueirense e Londrina. É um currículo grande para um técnico de Série A2. Não tem aqui times de Série A2, mas tem Paulistão, tem Série B. Teoricamente, o São Bento está trazendo um técnico de um nível acima da divisão. É inegável, é inegável. Essa sequência não é que tá trazendo um técnico na atual temporada que está acima da Série A2. A gente tá falando de 5 anos. Há 5 anos atrás, o São Bento também estava na Série B. É um nome, e aí também pode ser das prateleiras que a gente colocava no início da nossa conversa hoje. O São Bento também pode se colocar, eu não digo num degrau acima, mas no mínimo um pouquinho mais próximo de alguns dos grandes favoritos, se de fato o Fonseca for o técnico, justamente por esse currículo recente. As equipes em que ele trabalha, um cara que trabalha que trabalhou recentemente no Novo Horizontino e com bons resultados no Novo Horizontino, com algumas situações bem positivas, é um nome acima da divisão da Série A2, sim. E mais importante do que ser acima da divisão é conhecer o estado de São Paulo. Já ter trabalhado aqui, já ter trabalhado em clubes de São Paulo, então acho que porque dá para você trazer outros nomes que devem ser acima da divisão, mas muitas vezes você traz um cara que não tem o conhecimento do campeonato, ele já está um passo atrás, do que de repente é um cara da divisão, que talvez não está num momento tão bom, mas conhece o campeonato, conhece a montagem de elenco. Então acho que o Roberto, ele encaixa, tanto o Roberto como o Sérgio Soares, encaixa nesse perfil de, além de ser um técnico que está um pouco acima do nível médio da divisão, são conhecedores do campeonato, são conhecedores dos adversários, então isso também acaba tendo um pouco de corta-caminho. Desde o programa passado, eu acho que tanto o Roberto como o Sérgio Soares são 2 nomes muito bons. Inclusive 2 nomes que eu não consigo dizer qual seria melhor para o São Bento. Acho que são 2 nomes interessantes no mesmo nível. O Moacir talvez um passinho atrás, mas ainda assim um bom nome. O Moacir Júnior, por mais que na escala de preferência eu prefira o Roberto e o Sérgio Soares, eu acho que o Moacir também seria um nome interessante.
Então, acho que se o São Bento estiver de fato negociando com o Roberto, e se for esse o cara que está próximo de ser fechado, eu acho que o São Bento começa bem o seu planejamento. Talvez pode ser um pouco tarde, mas ainda com bastante tempo, mas começa bem. A escolha de técnico acho que é o primeiro grande passo para você montar um time interessante para o ano que vem. E se de fato a escolha for para o Roberto Fonseca, acredito eu que seja uma boa escolha do São Bento.